Bem, como eu já disse, faço alarme de incêndio desde 1980. Tive a oportunidade de trabalhar com alguém chamado Álvaro Nóbrega, da Método Sistemas Eletrônicos. Ela em Candeias aqui e eu tive a oportunidade de trabalhar há muito tempo com ele. Saí, na verdade, fazia eletrônica e acabei indo para lá e foi muito bom, não é? Para vocês terem uma ideia, a gente fazia até transmissão em UHF. Era muito legal, porque assim eu aprendi muito. Tive a oportunidade de aprender bastante. E fazia um pouco de cada coisa. Automação, chamada de enfermagem, CFTV, portão eletrônico, interfonia, depois telefonia. Então a gente fazia na informação da emergência com central. Então quando a gente pegava uma obra, a gente fechava tudo, desde a antena coletiva até a automação das fechaduras, portão eletrônico. Então a gente fechava tudo. Mas nos últimos tempos, há 10 anos, eu trabalho mais com alarme de incêndio. Trabalhei alguns 5 anos em São Paulo. Acabei trabalhando para o grupo Exalfa, né? Tinha uma empresa chamada Fama. Trabalhei como técnico e trabalhei também como terceirizado, fazendo várias obras da Telefônica na época. Também tive a oportunidade de trabalhar para a Staefa, né? Entregando obras, fazendo também. Ele usava a central Cerberus na época. E aí eu tive a oportunidade de aprender bastante. Bem, mas o que eu quero trazer aqui são, na verdade, algumas histórias bem interessantes, verdadeiras, que talvez você possa estar se identificando com elas. A primeira é o protocolo diferente do equipamento. Veja, eu lembro que eu fui num cinema, aqui no interior de Pernambuco, uma cidade, e tinha um pessoal instalando o equipamento lá. A gente foi lá dar um apoio técnico, na verdade, foi isso que eu fui fazer. E quando eu chego lá, quando eu olho para a central e olho para os equipamentos, isso que eu digo muitas vezes, que o técnico tem que ser o Sherlock Holmes da história. Ele precisa identificar os equipamentos, como funciona e tudo mais. Isso é legal, porque você precisa ter esse olhar. E para isso você precisa ter conhecimento, né, dos equipamentos como um todo. Eu olhei para os equipamentos, olhei para a central e vi que os protocolos eram diferentes. Veja, a central, no caso, era uma Júnior. E o que eu fiz, na verdade, foi simplesmente mudar o protocolo da central e a central voltou a funcionar. Aproveitei que era pouco ponto, fiz a programação dos equipamentos, carreguei e ficou funcionando. Esse é um caso. E não funcionava, elas estavam lá maluca. E tudo isso é muito simples, é falta de conhecimento realmente, né, daquilo que está fazendo. Eu digo muitas vezes, você fecha uma obra porque você vê recurso nisso, você vai ganhar uma grana, mas em compensação você não tem a menor condição de fazer, que você desconhece os equipamentos. Esse foi um dos casos, né? O caso foi esse. O outro, na verdade, foi alguém que fazia manutenção no sistema e esse sistema dava muito defeito. Assim, o cara estava muito preocupado com isso e esse equipamento dava defeito demais. E o cara ficou muito preocupado com isso. A gente acabou entrando no circuito. Ligaram para a Exalfa, como a gente é aqui de Recife, aí a gente foi indicado para ir na obra. E eu fui na obra, dar uma olhada. E o pessoal dizia que o cara ia lá e ajustava, e quando ele saía, o equipamento tocava, e saía e tocava de novo. Então, e isso levou muito tempo. O cara estava pensando em trocar a central e os equipamentos. E o que tinha de errado, na verdade, nisso tudo, era simplesmente, eu tinha alguns equipamentos que era com um protocolo distinto da maioria dos equipamentos. Isso causava transtorno, defeito, falha. Funcionava por um período de tempo muito curto e depois a coisa não funcionava. O que a gente fez simplesmente foi
arrancar todos os equipamentos, a princípio, provar por A mais B que a central funcionava e funcionou, e aí corrigiu o problema. Trocou os equipamentos pelo protocolo certo e ele fez isso. Uma outra coisa que é muito interessante a gente ver também, eu estou falando, tem algumas centrais, por exemplo, a central da Júnior, Gecko, né? E a Numizão, que a Numis já é XP. Você não tem GFE, nem tem Zeus e nem tem XP95. Então você tem um protocolo único para a central da Numis. Mas a outra central você tem alguns protocolos distintos. A ideia é você colocar o equipamento no seu protocolo. Se for Zeus, coloque Zeus. Né? Se eu não sei, ó, vai lá. Eu tenho alguns vídeos que tem realmente mostrando como você pode trocar isso. Como trocar, como fazer, passo a passo. Então você pode fazer isso, né? Outra coisa também que esses dias eu me vi na central foi, eu fui fazer a programação da central e ela pediu atualização de firmware. E eu fiz isso. Aí eu fiz essa questão. Eu, na verdade, fiz isso sem problema nenhum. Eu coloquei a central no seu protocolo e funcionou tranquilamente. Então isso é coisa para a gente fazer, a gente vê isso, é tranquilo. Eu fiz isso, não é? Desatualizado. Outra coisa que as pessoas esquecem, né? E eu vejo muito isso, e eu sei que dá trabalho, mas tudo dá trabalho. O que é que não dá trabalho? Você testar, como eu sempre disse, se você treinar um animal, ele vai poder ir lá e colocar gás no equipamento. Sem problema nenhum, é fácil, né? Mas tirar os defeitos, entender o que está acontecendo, se preocupar com isso e mudar essa questão, isso aí é mais complexo. Mas isso é o papel do técnico, não é? E uma das coisas muito importantes é a planilha de ponto, que ela vai dizer o número do equipamento, o tipo do equipamento, a localização, a zona. E dependendo do equipamento, vários equipamentos você pode, na verdade, visualizar o seu funcionamento. Alguns equipamentos vão trabalhar com percentual, outros vão trabalhar com valores analógicos, e isso você pode fazer sem nenhuma dificuldade. Veja o quanto é maravilhoso. Então, vai depender muito da sua central. Então, você tem várias centrais que você tem várias possibilidades de mudança para você enxergar isso. Isso é verdadeiro, isso é bom. Por exemplo, a DX4, que é eu não lembro do fabricante, não vou lembrar, mas é uma central que me mostra percentual. Então, se o meu equipamento está com 6%, ele está com falha. Porque os detetores são, acho que, 75%. Você tem um percentual aí que o fabricante vai lhe dizer. Então, meus queridos, isso tudo é importante para vocês, para quem faz manutenção, não é? Porque você precisa deixar o equipamento rodando. E não adianta você dizer para o equipamento, querer que você só trocar o equipamento. Já disse 1000 vezes, não faça isso. Você precisa dar ao equipamento a condição necessária, adequada para que ele funcione. E se ele não funcionar, aí você o substitui. Eu lembro disso, que essa semana a gente foi fazer manutenção no local, o equipamento deu defeito, o rapaz tirou, a central reconheceu como falha, ele assoprou botando no lugar, ficou bom, depois voltou novamente. O que a gente fez? Arrancou o equipamento, lavou o equipamento, tudo que é parte de plástico pode ser lavada sem nenhum problema. Lavamos o equipamento, tiramos a sujeira, recolocamos no lugar e o equipamento ficou 100% funcionando. Então imagine você que um técnico vai, na verdade, e condena esse equipamento. Né? O equipamento custa caro. O equipamento mais barato custa, sei lá, R$150. Aí daí para lá não tem preço, 300, 500, 1000, dependendo do equipamento. Se for com certificação, mais ainda. Então veja, meu querido, você não pode simplesmente condenar o equipamento. Por que eu digo isso? Porque pode chegar alguém, depois de você, e dizer que você é um mentiroso. Tá certo? Então, quem realmente analisa o equipamento? A central.
ela tem a capacidade de fazer isso, saber o valor analógico, se está funcionando, se não está, se está com falha, se está alarmando ou não. Não é outra coisa que a gente tem visto, por exemplo, é que a gente faz teste, não é? Algumas centrais você pode fazer 20, 30 equipamentos, porque não tem, na verdade, no alarme de incêndio você tem 2, 3 equipamentos que entram simultaneamente, mas você não tem muito, 10, 20, 30. E o que a gente tem percebido, tem algumas centrais que não adianta você fazer acima de determinado número de equipamento testado. Os outros não funcionam. E por que não funciona? Não esqueça, quando você alarma o equipamento, ele fica aceso. Isso se chama consumo de corrente do laço para manter aquele equipamento aceso. E isso muitas vezes compromete, tá certo, a funcionalidade dos demais. Por isso que muitas vezes é mais fácil você testar um pouco de equipamento e resetar a central e começar tudo de novo. Entendeu? Então, é só isso. Então você tem uma boa noite. Então essa é a maneira da gente enxergar, olhar para cada equipamento com a sua particularidade. Não esquecer, o manual é de extrema importância. Não, como é que se diz? Confie no seu pensamento, na sua mente, naquilo que você aprendeu, porque às vezes temos que revisitar as programações para ver como é que faz. Porque tem programações que são complexas, então, mas é fácil isso. Tá bom? Tenha uma boa noite. Tenha um sábado abençoado, que Deus possa te abençoar amanhã. Que amanhã é o dia da independência, que você possa realmente comemorar a independência do nosso país. Deus os abençoe.